O Senhor Jesus Cristo incansavelmente atacou a teologia, a influência e o pensamento daquela liderança judaica de Israel. Naquela semana, a última semana antes da crucificação, ou na semana da crucificação, ele entra aclamado como um rei. Ele purifica o templo. Ele começa a ensinar. Ele é questionado direto pelos seus adversários, a liderança judaica naquela ocasião. Entretanto, depois de uma sessão de perguntas para Jesus, tentando comprometê-lo, como nós lemos em Marcos 12, 34, depois disso ninguém se atreveu a lhe fazer mais perguntas. 100 perguntas do público para ele. Então ele tem uma pergunta, na verdade um enigma para colocar para aquela liderança refletir. Veja, a nossa narrativa de Lucas, ela é sucinta, consequentemente eu vou tomar a liberdade de pegar pedaços de Mateus e de Marcos que abrem mais o que aconteceu. E vamos começar com essa leitura de Mateus que diz: então, rodeado pelos fariseus, Jesus lhes fez a seguinte pergunta: o que vocês pensam do Cristo? De quem ele é filho? E eles responderam: é filho de Davi. Aparentemente, depois dessa conversa inicial registrada em Mateus e não em Lucas, temos o versículo 41 de Lucas 20, mas Jesus lhes perguntou: como podem dizer que o Cristo é filho de Davi? Ele levanta a questão de quem é o ancestral de Jesus, ou do Messias. E eles colocam que é Davi. Veja, a resposta, ela estava certa, ou parcialmente certa. A pergunta que ele vai fazer aqui não é uma pergunta que contrariava o conceito que eles tinham. O problema é que o conceito deles era limitado e incompleto. Vamos lembrar o ambiente em que isso está acontecendo? Marcos registra isso quando ele diz: mais tarde, enquanto ensinava o povo no templo, Jesus fez a seguinte pergunta. Era em público. Era no ambiente do templo. No mesmo lugar em que eles questionaram a Jesus, Jesus agora os está questionando. Coloca um enigma diante deles. Inicialmente, a pergunta tem uma resposta simples: de quem ele é filho? Eles tinham fundamentos nas Escrituras para saber que o Messias seria filho de Davi. Por exemplo, no Salmo de número 89 diz: tu disseste, fiz uma aliança com Davi, meu servo escolhido. A ele fiz esse juramento: estabelecerei seus descendentes como reis para sempre. Eles se sentarão em seu trono de geração em geração. Fiz um juramento a Davi, e em minha santidade não minto. Sua dinastia continuará para sempre, seu reino permanecerá como o sol, será duradouro como a lua, minha fiel testemunha no céu. Eles sabiam pelo relato das Escrituras que essa era uma passagem que falava do Messias, que ele teria um trono para sempre. Mas quem seria o Messias? Da dinastia de Davi, filho de Davi. Amós, o profeta, diz: naquele dia restaurarei a tenda caída de Davi e consertarei seus muros quebrados. Vejam, está falando de Davi ainda e da restauração que algum descendente dele trará. Então, quando Jesus aparece, essa perspectiva que o povo tinha de que o Messias era o filho de Davi, se manifesta na maneira como e quando o povo identifica que Jesus é o Messias. Como é que eles o tratam? Mateus 9, depois que Jesus saiu dali, 2 cegos foram atrás dele gritando: filho de Davi, tenha misericórdia de nós.
Em Mateus 12, 23, admirada a mulher perguntou: será que este homem é o filho de Davi? Em Mateus 15, e eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. E quando ele entra naquela segunda-feira ali na cidade, e as pessoas, tanto as que iam à frente, como as que o seguiam, gritavam: Hosana, filho de Davi. Todo o Antigo Testamento falava que o Messias seria filho de Davi. Aquele povo sabia que o Messias seria filho de Davi. Quando viram Jesus com todas as suas manifestações e ensino, eles reconheceram que ele era o Messias e o chamam o quê? Filho de Davi. E essa era uma verdade absolutamente comprovável. No templo existiam os registros, que se facilmente chegaria à conclusão que tanto Maria quanto José eram descendentes de Davi. Ninguém questionou, contestou isso. Então, quando o Senhor Jesus pergunta de quem ele é filho, efetivamente ele não está questionando a ascendência do Messias. Ele tem alguma coisa mais, porque eles enxergavam em Jesus alguns traços do Messias, mas quando o Senhor Jesus acenava com a perspectiva de que ele era Deus, eles queriam lançar pedras nele. O Senhor não quer discutir aqui se o Cristo, o Messias, e no caso ele, é descendente de Davi. Ele quer fazê-los considerar e pensar que ele é mais do que isso. É que ele é Deus.